E não, Campos Neto não é o presidente de fato do Banco Central. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. No final do vídeo, dê seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV com Maceió, canal 12 da NET, sempre aos domingos, às 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 6 de agosto, são agora 7 horas da manhã. E no último dia, 2 de agosto, quarta-feira, eu gravo esse vídeo no domingo, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu pela redução da taxa de juros Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, de 13,75% para 13,25%, meio ponto percentual. A medida é tida como parâmetro de segurança entre 0,25% e meio ponto pelos economistas mais ortodoxos. Todavia, essa redução é importante sim, mas é muito pequena, né, incipiente para as necessidades que a economia brasileira precisa, e isso foi vendido como um grande feito do Campos Neto, o presidente, pelo menos no papel, de direito, o que assina documentos do Banco Central, porque a decisão foi 5-4 e o voto de desempate foi do Campos Neto. Ele logo foi reafirmado pela grande imprensa, que é caixa de ressonância do financismo. Sempre se lembre que os donos dos grandes meios de comunicação, eles não vivem dos seus veículos de comunicação, eles vivem do rentismo. Anunciou o cara como ponderado, que é a prova de que ele não é o que o PT e a esquerda, etc., fala que ele é anti-Brasil, etc., etc., etc. Tudo balela, né? O Brasil ainda continua com uma das maiores taxas de juro real do planeta Terra, e continua ainda uma taxa de juros muito alta que atrapalha a engrenagem da economia, fazer a roda girar. Mas eu comecei esse vídeo dizendo que o Campos Neto não é o presidente de fato do Banco Central. Não é mesmo. O presidente de fato do Banco Central chama-se André Esteves, dono do BTG Pactual. Pode ter outros, enfim, outros banqueiros e tal, mas ele é a figura pública de quem de fato preside o Banco Central do Brasil. E aí eu vou ilustrar por que eu estou dizendo isso, né? Em 28 de junho de 2023, ou seja, um mês e meio antes dessa reunião do Copom de 2 de agosto, o André Esteves declarou de que o Banco Central deveria cortar a taxa Selic em meio ponto. Veja, a mesma decisão que o Copom tomou. O Copom hoje tem mais dois membros indicados pelo governo Lula, e a decisão ficou em 4-4, e o ponderado, o técnico, o sensato Campos Neto foi o de desempate. Isso é um jogo perfeitamente combinado. É possível fazer essa contagem de votos, esse esquema, principalmente num universo muito pequeno de apenas 9 pessoas. Mas percebam, em 28 de junho de 2023, um mês e meio antes, mais ou menos, dessa decisão do Copom, o Campos Neto já apontava que o corte em agosto, haveria corte em agosto, que seria de meio ponto percentual. Mas isso pode ser uma dedução do mercado, pode ser apenas uma coincidência de alguém que estuda ali, que tem informações, inclusive privilegiadas, né? Pois bem, em 25 de outubro de 2021, foi revelada uma conversa do André Esteves, dizendo que o Campos Neto o consulta sobre a taxa de juros. Ou seja, Campos Neto liga para André Esteves para perguntar que taxa de juros o Banco Central deve adotar. Até aí, poderia a consulta ocorrer, desde que a consulta não fosse só os financistas, não é? Poderia consultar os trabalhadores sobre a taxa de juros, poderia consultar o setor de serviços, comércio, etc., que também sofre com as altas taxas de juros.
Poderia consultar a indústria no modo geral também, mas consultar banco que vive do juro, né, que faz dinheiro com dinheiro de juros. Pois é, essa informação é de outubro de 2021, ou seja, já se sabia disso. O Campos Neto, ele pensa, estuda, avalia, enfim, em privatizar as reservas brasileiras, as reservas internacionais. E nós estamos falando aqui de 380 bilhões de dólares. Essa reserva internacional, são essas reservas internacionais que, inclusive, foram construídas no governo de Lula e Dilma, que garantiram ao Brasil, em momentos de baixa, que o Brasil não virasse uma grande várzea, um grande estacionamento economicamente, mesmo no período pós-golpe de Temer e mais predominantemente de Jair Bolsonaro. Foram as reservas internacionais que salvaram. Inclusive o próprio Paulo Guedes admitiu isso, né? Nós temos reservas para segurar a onda, para fazer o que a gente está fazendo, etc. E o Campos Neto avalia, acha por bem, leva em consideração vender as reservas internacionais brasileiras, meu dinheiro, seu dinheiro, o dinheiro do povo, para ser gerido por uma outra empresa. E tem uma aí, segundo noticiou o portal Fórum, que é BlackRock quer comprar, né, que é um mega fundo de investimentos, né, que foi fortalecido aqui no Brasil com a eleição do Bolsonaro em 2018. E olha só que curiosidade, quem defende a venda disso? Em março de 2020, André Esteves defendeu que as reservas brasileiras fossem vendidas ao setor privado. Veja, em 2020 ainda. Estão entendendo quem é que dá a linha do Banco Central? Quem é que preside de fato o Banco Central? É o André Esteves, do BTG Pactual, que banco que também foi fundado por Paulo Guedes, que foi ministro da Economia de Bolsonaro. Campos Neto foi indicado por Bolsonaro para o Banco Central. Ou seja, querem privatizar a política monetária brasileira, o dinheiro brasileiro. Há muita gente que brinca dizendo o seguinte: não, se virar monarquia, que ainda existe no Brasil quem defende a monarquia, eu não quero ser rei, eu não quero ser nada, eu quero ser o dono do Banco Central. Eu quero comandar o Banco Central. O Banco Central é o poder real de fato no Brasil, porque ele controla, inclusive, a quantidade de dinheiro, de papel moeda que circula no país. Até isso o Banco Central pode controlar, porque ele pode começar a reter dinheiro, papel, diminuir a circulação de dinheiro no Brasil. Ele controla a valorização, ele compra dólar, ele vende dólar, ele pode regular o câmbio, ou ele pode deixar o câmbio flutuante, a bel prazer do mercado, enfim. Então é o poder real. E isso interfere centralmente no poder político. É a economia que elege presidentes da República, seja no Brasil e em todos os lugares do planeta Terra onde se tem eleições democráticas, né? Mesmo essa democracia liberal, burguesa, limitada, de acesso aos espaços políticos de apenas parte da população, que eventualmente surge um que não faz parte dessa brincadeira e consegue se eleger, como é o caso do presidente Lula. E falando em Lula, muita gente pode estar cobrando por que o Lula não bota para demitir o, o Campos Neto. Veja, existe o Copom, né, que é o conselho que define a taxa de juros, mas existe um outro conselho do Banco Central que poderia pedir a demissão do Campos Neto. E este é composto pelos ministros da Fazenda, do Planejamento, ou seja, Fernanda Haddad, Simone Tebet e o próprio Campos Neto. Acontece que se viesse pedir demissão, ele é encaminhado ao presidente da República. O presidente da República recebe e encaminha ao Senado. E essa decisão, a palavra final, cabe ao Senado. E aí a gente precisa entender que o Lula tem uma situação muito mais favorável no Senado do que na Câmara dos Deputados, mas não há certeza de que há uma situação tão favorável assim para a demissão do presidente do Banco Central. Até porque o jogo de pressão, de mídia, de
tudo quanto é coisa de setores, etc., em cima dos senadores será muito grande, será muito forte. E aí a gente tem essa dificuldade. Ele encaminha a demissão ao Senado e o Senado não demite, e o Senado não aprova a demissão do Campos Neto, no caso, o Campos Neto fica legitimado politicamente, do ponto de vista institucional, a fazer o que bem quiser no Banco Central, ou melhor dizendo, a fazer o que bem quiser André Esteves, do Banco Central. Então esse jogo não é tão simples assim. Teve muita pressão para que houvesse a redução da taxa de juros, a gente teve essa redução em meio ponto, aí outra reunião do Copom daqui a 40 dias, a contar de 2 de agosto, aí se muito vai reduzir mais meio ponto, continua muito elevada essa taxa de juros. O ideal era que a taxa de juros no Brasil ficasse nos patamares ali do 7%, a taxa Selic, ali na casa dos 7, 8%, como chegou, inclusive, a níveis civilizados no período pré-eleitoral do ano passado. Nesse período, a gente teve ali, nos alguns meses que antecederam o processo eleitoral de 2022, uma redução boa de taxa de juros ali para veio descendo, né, para chegar para um período próximo pré-eleitoral muito favorável ao Jair Bolsonaro, estimulando as pessoas a comprar, etc., a tomar empréstimos, esse tipo de coisa. Depois voltou a crescer de novo, e quando já chegou a assinar a eleição propriamente da campanha eleitoral, já estávamos nos patamares de hoje. Você precisa lembrar que efeitos de macroeconomia não são imediatos. Você toma uma decisão agora, leva um tempo e vai, leva um tempo e vai. Mas já houve essa redução para ajudar a favorecer Bolsonaro no período anterior ao processo eleitoral, né? Caiu e começou a crescer. Então, por isso que essa redução de hoje é a primeira em 3 anos, mas não é porque está há 3 anos a 3,75 necessariamente. É a primeira vez que cai, porque caiu, depois só fez subir. Mas temos aí, de fato, dá para sacar, né? A gente tem aí mais uma prova de que o Campos Neto ele é só um fantoche dos financistas e militares, e seja lá quem botou ele ali, para operar em seu favor no Banco Central e na política monetária brasileira. E o André Esteves é a figura central desse processo, pelo menos é ele que se mostra. Né? Podemos dizer, sim, que o presidente do Banco Central, de fato, é André Esteves e não Campos Neto. A independência do Banco Central é tanta. Os caras defendem aí, enfim, é tanta, que é independente até da independência, né? Porque nenhum fantoche é independente.